Carta suspeita de que haveria um caso em Belo Horizonte. O presidente Jair Bolsonaro admite recriar o Ministério da Segurança Pública E diminuir a importância da pasta de Sérgio Moro. O Brasil piora no ranking internacional de percepção da corrupção. O Banco Central amplia o número de pessoas que terão mais atenção nas análises das movimentações financeiras. O Tribunal de Contas da União diz que é inconstitucional contratar militares para fazer a fila do INSS andar. O Jornal Nacional está começando. Graças a esse novo mercado, eu faturei nos últimos 2 dias o que eu faturava em um mês trabalhando no emprego tradicional. E esse aqui foi o meu resultado dos meus últimos 30 dias. Quer saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Nesta quinta-feira, aumentou o número de vítimas do novo coronavírus, que surgiu na China e já foi detectado em outros 6 países. Agora são 18 mortos, num total de 634 pessoas infectadas. Nessa quinta-feira, Singapura e Vietnã confirmaram os primeiros casos do novo coronavírus. Sem clima para festejos, a capital chinesa, Pequim, anunciou o cancelamento de celebrações públicas pela chegada do Ano Novo Lunar no próximo sábado e o fechamento da Cidade Proibida, uma das atrações turísticas mais visitadas na China. Ainda assim, a quantidade de chineses viajando dentro e para fora do país por causa do feriado é muito grande. Países de diferentes continentes estabeleceram quarentenas e checagens mais rigorosas. Em aeroportos de todo o mundo, o controle da temperatura dos passageiros que desembarcavam da China, como aquele ali, foi intensificado. Mas em Wuhan, essa prevenção foi além. Nessa quinta-feira, a cidade foi fechada. A partir do meio da manhã, horário local, trens, ônibus e aviões não podiam mais deixar Wuhan. Estradas também foram bloqueadas. Muita gente entrou na fila para pegar reembolso de passagens já emitidas. Essa mulher diz que está bem de saúde, mas com medo do vírus. Por isso achava que o melhor mesmo era não viajar. Horas depois de Wuhan, restrições de circulação foram impostas a mais 2 cidades vizinhas. Mercados e áreas de grande circulação estão sendo desinfetados. Em redes sociais, moradores mostravam a corrida para estocar comida e água. Os hospitais criaram áreas especiais para os diagnosticados com o novo coronavírus. No parlamento britânico, o secretário de saúde do Reino Unido, Matt Hancock, disse que o governo está monitorando a situação e que, embora a maioria dos casos não seja fatal, a expectativa é de um aumento no número de mortes nos próximos dias. A Organização Mundial da Saúde declarou que vai seguir acompanhando a situação de perto, mas que ainda é cedo para declarar emergência global por causa do novo vírus. It has not yet become a global health emergency. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais recuou e agora descarta a existência de um caso suspeito do novo coronavírus em Belo Horizonte. Isso pôs fim à divergência com o Ministério da Saúde, que desde ontem afirmava não haver nenhum caso no Brasil. A divulgação do primeiro possível caso suspeito do novo coronavírus só foi feita ontem. Mas desde a semana passada, o Ministério da Saúde disse que já tinha sido notificado de 5 possíveis casos. No Distrito Federal, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Minas. A paciente está internada em Belo Horizonte, neste hospital, que é referência estadual em doenças infectocontagiosas. Ela esteve em Xangai, na China. Ontem, a Secretaria Estadual de Saúde chegou a publicar uma nota sobre a suspeita e hoje voltou atrás, dizendo que, neste momento, este caso não atende ao critério de caso suspeito para o novo coronavírus. O Ministério da Saúde explicou que, para ser considerado um caso suspeito, o paciente precisa ter sintomas da doença, como febre, tosse, dificuldade para respirar, ter viajado para um local com transmissão ativa do vírus nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas. A pessoa precisa também ter tido contato com o paciente com suspeita ou confirmação do novo coronavírus. São todos parâmetros da Organização Mundial da Saúde, OMS. Não existe nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil
pelo critério da OMS. Isso gera muita confusão e gera muito pânico na população, em familiares, em pessoas que vão viajar, nas cidades e eleva a carga de trabalho para os nossos serviços de vigilância epidemiológica. Ainda segundo o Ministério, o risco da doença no Brasil é considerado baixo. Mesmo assim, já está funcionando neste prédio, desde ontem, o Centro de Operações de Emergência, para preparar a rede pública de saúde para o atendimento de possíveis casos no Brasil. O centro está operando no nível 1, numa escala que vai até 3. Nos próximos dias, a Anvisa vai começar a divulgar nos aeroportos informes com sintomas da doença e orientações aos brasileiros que vão viajar ou estão chegando de locais onde o novo coronavírus está circulando. São medidas simples, como lavar as mãos frequentemente, evitar aglomerações em locais fechados e também evitar compartilhar objetos como talheres e copos. O Jornal Nacional ouviu especialistas sobre as características desse novo coronavírus e as diferenças dele para outros vírus que também causaram preocupação planetária. É o formato que lembra uma coroa que deu nome a uma grande família de vírus, os coronavírus. Em geral, eles circulam apenas entre animais, como morcegos e roedores, mas passam a infectar também as pessoas quando a convivência é muito próxima e os vírus sofrem mutações espontâneas e aleatórias. A maioria de nós já teve contato com vírus da família corona sem que nada além de uma tosse ou um pouco de febre tivesse acontecido. Temos convivido com 6 tipos de coronavírus. 4 deles são mais inofensivos, mas outros 2 recentemente causaram doenças graves e mortes pelo mundo. Em 2002 e 2003, o coronavírus da SARS, Síndrome da Deficiência Respiratória Aguda Grave, infectou pessoas em 26 países do mundo. A suspeita é de que a transmissão da doença começou por morcegos. Em 2012, um outro coronavírus, o MERS, foi descoberto. Por circular principalmente no Oriente Médio, especialistas suspeitam que depois de uma mutação, ele pulou dos dromedários para as pessoas. No MERS e no SARS, se vocês forem buscar na literatura, nós tivemos aproximadamente 3 a 4 mil casos no mundo. A maioria dos casos ocorreram em familiares e profissionais de saúde. Os casos que ocorreram em outros países foram todos casos importados e não foi comprovado transmissão pessoa a pessoa nesses outros locais, onde foram adotadas a medida de precaução, principalmente o isolamento desse paciente domiciliar hospitalar. Além dos coronavírus, há outros tipos de vírus que causam problemas respiratórios. São os do tipo influenza, que provocam as gripes. Os vírus influenza também foram transmitidos de animais para pessoas e têm formas mais agressivas, como a gripe suína, do vírus H1N1 e da gripe aviária, do H5N1. Apesar de ser de uma família diferente, o novo coronavírus também pode ser transmitido pelo contato entre pessoas infectadas e até pelo ar, por causa da tosse e espirros. A maioria dos contaminados até agora na China pegou a doença de parentes, porque a infecção requer contato mais constante com os doentes. Os sintomas descritos nos pacientes da China são tosse, febre, dor no corpo e falta de ar. Em alguns casos, a doença se agrava, causando pneumonia e síndrome respiratória aguda grave. A gente ainda não sabe o que vai acontecer com esse vírus. Já aconteceram mortes, mas nós não temos todos os números para calcular qual que é o nível de agressividade desse vírus. A gente precisa de mais informações. No Brasil, profissionais de saúde já começaram a se reunir para discutir o novo vírus e planejar ações caso sejam necessárias. O professor de infectologia diz que quem viaja para a Ásia deve ficar alerta aos sintomas. No mais, é aguardar as orientações dos médicos e autoridades de saúde. Não é caso de ter pânico, porque o vírus ainda está sendo transmitido em algumas regiões bem determinadas. Os poucos casos que aconteceram fora dessa região central da China foram isolados por enquanto. A minha sugestão é que todo mundo continue sua vida normalmente e fiquem atentas às orientações do Ministério da Saúde.
No podcast O Assunto de hoje, o Márcio Gomes conversa com especialistas que explicam com muitos detalhes o que se sabe sobre a doença até agora. Quais os riscos de transmissão, quem a princípio está mais vulnerável, se dá ou não para saber sobre a gravidade dos sintomas. O podcast conta como as autoridades de saúde fazem para evitar que uma epidemia como essa se espalhe e como a experiência com outras doenças ajuda agora. Você pode ouvir O Assunto e outros podcasts do Jornalismo da Globo em g1.com.br/podcast. Hoje, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais aumentou para 26 o número de casos suspeitos de intoxicação por dietileno glicol que podem estar relacionados com as cervejas produzidas pela Baker. 4 pessoas morreram. A Companhia de Abastecimento do Rio de Janeiro começou hoje a usar carvão ativado no tratamento da água. Faz 21 dias que a população sente gosto e cheiro de terra na água que sai das torneiras. Este é o momento em que o carvão ativado foi lançado na água da estação de tratamento do Guandu. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio garante que o produto vai resolver o problema do cheiro e do gosto de terra causado pela geosmina, uma substância produzida por algas. A SEDAI informou hoje que o carvão começa a fazer efeito daqui a uma semana. Enquanto isso, segundo a companhia, a população pode usar água encanada sem susto. Só que muita gente se sente mais segura bebendo água mineral. O problema é o custo extra. Está sendo um gasto assim no começo do ano, fora do previsto, muito maior do que a gente esperava. A geosmina é apenas um dos problemas da água que abastece 9 milhões de pessoas. A estação de tratamento do Rio Guandu é a maior do mundo. Trata 43 mil litros de água por segundo. Só que essa água recebe uma quantidade de esgoto que daria para encher 22 piscinas olímpicas todos os dias. Talvez teria que mudar o nome, né? Ela teria que ser chamada de estação de tratamento de esgoto, porque é isso que ela está fazendo. A gente tem pesticidas, protetor solar, repelente, remédios, fármacos, por exemplo, antibióticos, hormônios, remédios para depressão e vários outros. Então, a matriz do esgoto ela é muito mais complexa do que o que ela era antes. Então, o tratamento nem do esgoto pode ser o mesmo. A SEDAI anunciou investimentos de 700 milhões de reais na estação do Guandu até 2022. Além da transposição dos rios que vão levar o esgoto para outro ponto da bacia do Guandu sem passar pela estação. A obra deve ficar pronta em 2 anos e meio ao custo de 100 milhões de reais. O lançamento indiscriminado de esgoto sem tratamento nos rios é uma realidade que alcança boa parte das regiões metropolitanas do Brasil. Quanto maior a poluição, maior o custo do tratamento da água. Dependendo da concentração de poluentes, a conta pode ficar até 40% mais cara. Hoje, o presidente da SEDAI reconheceu os danos causados pela falta de investimento em saneamento. Se você perguntar se o esgoto está caindo na natura, é claro que está. Nós não temos estação de tratamento, nem investimos isso. Na verdade, nós estamos há mais de 30, 40 anos sem investir em saneamento. Ex-presidente da Agência Nacional de Águas e da Sabesp, a Companhia de Águas e Esgotos de São Paulo, Gerson Kelman defendeu a aceleração dos investimentos em saneamento. O Brasil, comparado com países de renda per capita semelhante à nossa, nós estamos hiper atrasados. 30% ou 20% do esgoto produzido é tratado. O Brasil precisa fazer um programa muito intenso, vigoroso, para fazer redes de coleta de esgoto e estações de tratamento de esgoto, estações que efetivamente funcionem. A seguir, o governo arrecada o maior volume de impostos em 5 anos. Ei, você aí? Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática.
Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez, e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. E aí galera, beleza? Você gostaria de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, precisando apenas de um computador ou celular e uma conexão com a internet? Eu faço isso desde 2013 em um novo tipo de mercado, sem concorrência, extremamente lucrativo e muito simples de começar. Parece bom demais para ser verdade, certo? Então dá uma olhada nos ganhos que eu venho tendo nos últimos meses com o meu negócio que eu toco enquanto viajo o mundo inteiro. Em janeiro eu ganhei mais de 40 mil reais. Em fevereiro eu ganhei mais de 25 mil reais. Em março eu ganhei mais de 28 mil reais. E em abril eu ganhei mais de 60 mil reais. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar exatamente como que você pode ganhar dinheiro online de verdade. Aplicativos para emergências. Envia de 3 a 5 fotos. Funciona. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Quarenta militares do Exército chegaram hoje a Iconha, no sul do Espírito Santo, para ajudar na limpeza e na recuperação dos danos do temporal da semana passada. O governador Renato Casagrande, do PSB, estima que uma centena de pontes e 300 casas precisem ser reconstruídas. 7 pessoas morreram e 3 mil estão desalojadas. Vamos para São Paulo falar com a Anne Lotterman. Ela tem informações importantes, alertas importantes sobre a chuva. Boa noite, Anne. Oi, Renata. Boa noite para você, Bonner. Boa noite a todos. Olha, eu vou começar com o mapa de risco de deslizamentos. A área de risco médio aumentou de ontem para hoje. Salvador agora está nesta área. Todo o estado do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, região serrana, sul de Minas, zona da Mata Mineira, região metropolitana de BH, até o Vale do Rio Doce. Baseada nesses dados, a Agência Nacional de Mineração emitiu um alerta para as equipes de segurança que monitoram as barragens localizadas nessas regiões. O corredor de umidade que vem da Amazônia trazendo muita chuva para o sudeste ainda está bem formado aqui. Preocupada com isso, a Prefeitura de Belo Horizonte criou um plano de emergência para minimizar o impacto da chuva. 11 pontos da cidade, considerados áreas de risco, estão recebendo cerca de 100 máquinas pesadas e quase 500 garis vão ficar de prontidão. Sinais de alerta serão emitidos em casos de transbordamento de rios e córregos, além de deslizamentos de terra. E amanhã são esperadas chuvas fortes ainda em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, 85 milímetros. Em Januária, que fica no norte de Minas, 50 milímetros. Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, 80. Iconha, no Espírito Santo, ainda pode chover cerca de 40 milímetros. E Franca, em São Paulo, 50 milímetros. Hoje, os paulistanos tiveram um dia de inverno em pleno verão. A máxima na capital não passou dos 21,1 graus, mas nos próximos dias a temperatura volta a subir. No domingo chega aos 31 graus, sem chuva no fim de semana. O sol aparece em grande parte da região sul, no extremo norte do país e do interior de Pernambuco até o Rio Grande do Norte. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 30 graus, mesma coisa em Campo Grande. No Rio de Janeiro, máxima de 26 graus e 33 graus em Natal e também Macapá. Anne, e aquele ciclone sobre o qual você falou com a gente ontem? Pois é, olha, ele ganhou força, viu, Renata? Ele já teve ventos de 55 quilômetros por hora e, com isso, atingiu a categoria depressão subtropical. Ele ainda está ganhando força e, por isso, até amanhã de manhã, pode se transformar em tempestade subtropical. Ele está no mar, a 250 quilômetros da costa do Rio de Janeiro. Ele não vai subir nem avançar para o continente. Ele vai se movimentar nessa direção. Até amanhã vai descer até o sul e aí até
até sábado já vai embora para o mar, perdendo força. E o mar ainda fica bem agitado, com ondas que podem chegar aos 5 metros de altura em alto mar. No litoral sul tem aviso de ressaca, ondas de até 2,5 metros na costa. A gente continua acompanhando esse ciclone, viu, Renata? Tá bom, tá combinado. Até amanhã, Anne. Até amanhã. Em 2019, os brasileiros pagaram R$1,5 trilhão de reais em impostos e contribuições. Foi o melhor resultado da arrecadação federal em 5 anos e representa um crescimento de 1,69% na comparação com o período anterior, já descontada a inflação. A Receita Federal afirmou que o aquecimento da economia e o aumento das receitas com royalties do petróleo contribuíram para o desempenho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que num mundo que está desacelerando, o Brasil é uma fronteira de investimentos. Ele participou de uma série de encontros no penúltimo dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Casacos na mão. O clima na normalmente gelada Davos está mesmo diferente. A preocupação com o aquecimento global nunca foi tão presente no Fórum Econômico Mundial. O secretário-geral da ONU se juntou ao coro. Antônio Guterres disse que as mudanças climáticas são uma ameaça à existência da humanidade. Se não houver ação, ele concluiu, seremos destruídos. A primeira-ministra alemã cobrou um diálogo aberto sobre as mudanças climáticas. Angela Merkel disse que a Europa tem interesse de impedir a escalada dos conflitos na Líbia. O medo é de uma nova onda de refugiados. A crise de refugiados da Síria foi lembrada também pelo líder da oposição da Venezuela. Juan Guaidó fez uma comparação com o drama de venezuelanos que precisaram atravessar a fronteira. Venezuela não é um país em guerra. A Venezuela não é um país em guerra, não vemos as bombas, mas ouvimos o choro, a dor das mães que estão longe dos filhos. Guaidó pediu ajuda de líderes mundiais contra o regime de Nicolás Maduro. Do Brasil, ele disse esperar apoio para combater doenças na fronteira e a fuga de venezuelanos do país, além de apoio para pressionar a ditadura. Principal nome da delegação brasileira aqui em Davos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mudou a agenda hoje para acompanhar o discurso de Juan Guaidó. Depois, os dois se encontraram nos corredores. Guedes elogiou as palavras de Guaidó e o venezuelano pediu ao ministro brasileiro para enviar uma mensagem de agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro. Num painel sobre a dominância do dólar, Paulo Guedes previu que dentro de 20 anos o mundo poderá ter entre 4 e 6 moedas continentais, como o euro. Antes de se despedir de Davos, o ministro da Economia fez um balanço da participação brasileira. O pedido que eles fizeram é o seguinte: prossigam, porque vocês são a grande novidade, estão virando a nova fronteira de investimentos e vão ajudar a economia mundial, porque o mundo está em desaceleração. A ressurreição do Brasil é muito bem-vinda. Guedes afirmou que dentro das mudanças tributárias estuda a criação de um imposto sobre cigarro, bebidas alcoólicas e produtos com açúcar. Um dos aspectos que você examina é esse. Nos Estados Unidos, eles inclusive chamam de sin taxes, os impostos sobre o pecado. Não, mas não tem nada disso definido. Por um lado, você reduz o consumo. Então, se o cigarro faz muito mal à saúde, você bota o imposto. E por outro lado, mas eu vou fumar de qualquer jeito. Tá bom, então pelo menos paga o imposto aqui, porque nós vamos ter que cuidar da sua saúde lá na frente. A seguir, o presidente Bolsonaro admite recriar o Ministério da Segurança Pública e esvaziar a pasta ocupada por Sérgio Moro. O Banco Central amplia o número de pessoas que terão mais atenção na análise de movimentações financeiras. Pessoal, eu tô aqui na minha pousada em Noronha e dá uma olhada nas últimas comissões que eu recebi em poucas horas trabalhando pela internet. Pode ver que em pouco tempo eu ganhei mais de R$1.000. Muita gente me pergunta como que funciona esse mercado, como que eu consigo fazer isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te explicar como que funciona e como que você pode fazer isso aí na sua casa. Pessoal, todos os dias eu recebo essas notificações no meu celular. É o dia inteiro caindo essas comissões. No último mês eu fiz mais de R$100.000 em vendas enquanto eu viajo pelo mundo. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender como que eu faço isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.
Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Graças a esse novo mercado, eu faturei nos últimos 2 dias o que eu faturava em um mês trabalhando no emprego tradicional. E esse aqui foi o meu resultado dos meus últimos 30 dias. Quer saber como que eu fiz isso? Tempero. É isso aí, é depois do Bom Dia Brasil! O Tribunal de Contas da União considera que a contratação de militares para ajudar na crise do INSS é inconstitucional. Segundo o Ministério Público, ela só deve ser aceita se incluir civis. Hoje cedo, o presidente Jair Bolsonaro insistiu na solução de contratar militares da reserva para reforçar as equipes de atendimento nas agências do INSS. Por que militar da reserva? Que a legislação garante. Se você contratar civis, para mandar embora, entra na justiça, é direito trabalhista, complica o negócio, o militar é fácil. Eu contrato hoje e demito amanhã sem problema nenhum, problema zero. Bolsonaro disse que até já assinou o decreto, mas segundo o presidente, o documento só vai ser publicado com o sinal verde do Tribunal de Contas da União. O TCU analisa se o decreto que o governo quer publicar criaria uma reserva de mercado para os militares, prejudicando os civis. Os procuradores dizem que a Constituição exige a contratação por meio de concurso público. O relator do processo no tribunal, ministro Bruno Dantas, trabalha com a equipe econômica do governo numa saída consensual para evitar que o caso vá a julgamento. Enquanto isso, as filas do INSS se multiplicam. No Recife, ter um nome comum virou dor de cabeça para a dona Maria José. Outra pessoa com o mesmo nome morreu e a aposentadoria dela foi cortada. Isso já aconteceu 8 vezes. Aí pronto, tô morta novamente pro INSS. Eu tenho até desgosto disso, porque a gente trabalha a vida toda. Quando chega no final da vida, a gente ser tão humilhada. Por determinação do Banco Central, as instituições financeiras vão redobrar a atenção sobre as movimentações de um número maior de pessoas. A nova regra mexe na lista de pessoas consideradas politicamente expostas. Além de autoridades como o presidente da República, ministros, deputados federais, senadores e integrantes do Poder Judiciário entraram na lista de atenção especial. Deputados estaduais, distritais, vereadores, secretários municipais. Também entram nesse grupo todos os parentes até 2º grau dessas pessoas, além de colaboradores próximos, como sócios em empresas e representantes legais. A mudança entra em vigor em julho e traz mais responsabilidade para as instituições. Elas terão de analisar um volume maior de transações de todos os clientes. A expectativa do Banco Central é ter dados mais precisos, de melhor qualidade, para prevenir lavagem de dinheiro e terrorismo. Com base nessas informações, qualquer transação que fugir do perfil do cliente vai obrigar bancos, cooperativas, financeiras a informar a suspeita ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Hoje, os bancos já são obrigados a informar movimentações acima de R$10 mil. O chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central disse que a norma segue diretrizes do GAFI, o Grupo de Ação Financeira de Combate a esses crimes, do qual o Brasil faz parte. E foi redigida por iniciativa do próprio Banco Central e que pode melhorar a avaliação do Brasil, influenciando positivamente no processo de entrada do país na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O objetivo da norma é realmente modernizar todo esse procedimento, então trazendo as melhores práticas internacionais e as melhores práticas também de governança, né, de processos de gestão de risco,
para tornar aí essa parte de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo mais ágil, mais tempestiva, né? Mais robusta. Entrou em vigor hoje o pacote anticrime. As mudanças aprovadas pelo Congresso vão atingir a legislação e a execução de penas. O tempo máximo de cumprimento de pena de prisão no Brasil passou de 30 para 40 anos. O preso condenado por um crime hediondo com morte não tem mais direito à saída temporária, o famoso saidão. O tempo que presos perigosos podem ficar em isolamento em presídios federais passou de, no máximo, 360 dias para 3 anos, renováveis por mais 3. E os condenados a uma pena de 15 anos ou mais por um tribunal do júri que julga crime contra a vida passam a cumprir pena imediatamente. Não podem mais recorrer em liberdade. Essa mudança pode evitar casos que ficaram famosos, como o do jornalista Pimenta Neves, que confessou o assassinato da namorada, Sandra Gomide, no ano 2000, e apesar de condenado por um tribunal do júri em 2006 a uma pena de 19 anos, só foi preso 5 anos depois. Com o pacote anticrime, a progressão de regime, de fechado para aberto, por exemplo, ficou mais difícil. Antes se analisava o tempo já cumprido da pena. A partir de agora, também vão ser considerados o tipo de crime e se o condenado é reincidente. As regras para a delação premiada também mudaram. Agora, nenhuma medida como bloqueio de bens e busca e apreensão, ou uma denúncia ou uma sentença podem ser decretadas apenas com base nas palavras do delator. E o acordo deve ser mantido em sigilo até o recebimento da denúncia, proibindo juízes de divulgar detalhes da delação antes dessa etapa. Esse último ponto já estava previsto na lei de delação premiada, mas vinha sendo flexibilizado pelo Judiciário. O pacote anticrime foi discutido durante todo o ano passado no Congresso. Reuniu as propostas do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, dos deputados do grupo de trabalho e de um grupo de juristas liderado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Por decisão do Congresso, ficaram de fora da proposta original pontos como a prisão após condenação em segunda instância, o plea bargain, a confissão de um crime em troca de uma pena menor, o uso da videoconferência como regra para colher depoimentos e o excludente de ilicitude, que extingue a punição de crimes em casos de medo, surpresa ou violenta emoção, como policiais que atiram em alguém no exercício da profissão. Todos os pontos propostos por Sérgio Moro. No início de dezembro, a lei foi aprovada pelo Congresso. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o pacote dia 24 de dezembro, com 25 vetos. Hoje, em uma rede social, Sérgio Moro comentou a entrada em vigor da nova lei. Disse: dia a comemorar. Nem tudo foi aprovado pelo Congresso, mas há avanços importantes. Em 2020, vamos resgatar o que ficou de fora. O ex-ministro do STJ, Gilson Dipp, avalia que o conjunto de medidas pode ajudar a reduzir a criminalidade. Elas trazem mais benefícios, mais aprimoramentos, seja no endurecimento de penas, seja na garantia de direitos individuais. Ela traz mais segurança, mais explicitude, tanto para o investigador, como para o acusador, como para o aplicador da lei, que é o juiz. Eu tenho a impressão, sim, que esse conjunto dará mais segurança para aqueles que atuam diretamente no enfrentamento à criminalidade. Ontem, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu por tempo indeterminado 4 pontos do pacote anticrime. Entre eles, o que criou a figura do juiz de garantias. O presidente Bolsonaro admitiu que pode recriar o Ministério da Segurança Pública, reduzindo a importância da pasta de Sérgio Moro. O pedido foi feito ontem, nessa reunião no gabinete presidencial, com secretários de segurança pública de 17 estados, sem a presença de Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública. E foi escancarado com transmissão ao vivo em rede social. Coube ao secretário de Segurança da Bahia, Maurício Teles Barbosa, o apelo. Temos que tentar, de uma certa forma, dar um olhar um pouco mais próximo à pasta da segurança, para que a gente tenha essas questões sendo tratadas de uma forma direta.
O presidente Jair Bolsonaro prometeu estudar a recriação do Ministério da Segurança Pública, como era no governo Temer, separado do Ministério da Justiça. Talvez pelo anseio popular de ter dificuldade nessa área, ser talvez o ponto mais sensível em cada estado, essa possível recriação poderia melhor gerir a questão da segurança. Esse é o entendimento dos senhores. Então a gente vai estudaremos essas questões aqui e daremos uma resposta mais rápida possível aqui. Assim que assumiu a presidência no ano passado, Bolsonaro reincorporou tudo num ministério só, da Justiça e Segurança Pública, o superministério entregue a Sérgio Moro. Hoje cedo, antes de embarcar para a Índia, o próprio presidente adiantou que isso contraria Sérgio Moro. Lógico, o Moro deve ser contra, né? Mas é estudado com os demais ministros. O Rodrigo Maia é favorável à criação também da segurança. Bolsonaro disse que quando convidou Moro para o governo, não estava em discussão a fusão das pastas. Se for criado, daí ele fica na justiça. Era o que era inicialmente. Tanto é que quando ele foi convidado, não existia ainda essa modulação, né, de fundir com o Ministério da Segurança. Mas não foi isso que Bolsonaro disse em novembro de 2018, quando convidou o então juiz Sérgio Moro para fazer parte de seu governo. Numa rede social, o presidente anunciou que o juiz federal Sérgio Moro aceitou o nosso convite para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua agenda anticorrupção, anticrime organizado, bem como respeito à Constituição e às leis, será o nosso norte. E reiterou a criação do superministério numa entrevista. Eu concordei com 100% do que ele propôs, né? Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado, e um ministério com poderes para tal. Eu até adiantei, quem sabe uma fração da COAF dentro do Ministério da Justiça. A questão da segurança ir para a Justiça, nós já tínhamos decidido, e bem como nomeações, ele tem ampla liberdade realmente para exercer o teu trabalho lá. Da minha parte, sempre fui favorável a isso. Deu sinal verde e ele, via nota, aceitou o convite. Nesse mesmo dia, ao aceitar a missão, Moro divulgou nota. Fui convidado pelo senhor presidente eleito para ser nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública na próxima gestão, após reunião pessoal na qual foram discutidas políticas para a pasta. Aceitei o honrado convite. Aliados de Moro veem nesse movimento a ação de setores interessados em esvaziá-lo politicamente, num momento em que ele soma derrotas no Congresso e no Judiciário, mas aparece como a autoridade mais popular do governo, segundo as pesquisas. O ministro não foi consultado, não foi chamado por Bolsonaro para a reunião com os secretários ontem no Planalto. E tanto Moro quanto assessores do ministério foram pegos de surpresa com a notícia. Sérgio Moro está bastante decepcionado e já disse a interlocutores que, se isso se confirmar, a criação do Ministério de Segurança Pública, ele sai do governo. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, saiu em defesa de Bolsonaro. Ele postou em rede social: a proposta de recriar o Ministério da Segurança Pública não é do presidente Jair Bolsonaro, e sim da maioria dos secretários de segurança estaduais que estiveram em Brasília. Em nenhum momento o presidente disse apoiar tal iniciativa. E depois acrescentou: o que alguns não entendem é que o presidente é o capitão do time. Ele escalou seus 22 ministros. As decisões são tomadas ouvindo os ministros, mas cabe a ele, como comandante, dar a palavra final, mesmo que isso contrarie alguns dos seus assessores ou eleitores. Em entrevista a Camila Bonfim para a Globo News, o ministro da Secretaria de Governo, Jorge Oliveira, confirmou
que o tema está em análise, mas ainda sem uma decisão, e negou que isso enfraqueça Moro. A gente não busca um fortalecimento político de ninguém, a gente busca um fortalecimento do governo. O governo tem que estar forte para realizar as entregas que a população espera. Caso o presidente acolha essa sugestão e recrie a parte da segurança pública, porque é um tema que o presidente sempre foi muito ligado, desde a época de parlamentar, e caso ele tenha por decisão fazer isso, não seria um enfraquecimento do ministro Moro, a meu ver. Ao contrário, seria uma parte que trabalharia em conjunto com o Ministério da Justiça e com outras partes do governo, como defesa, enfim, e acho que seriam bons resultados da mesma maneira. O coordenador da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, José Adonis Sá, pediu para deixar o cargo que ocupava desde outubro passado. Ele cuidava de processos sobre políticos com foro privilegiado e acordos de delação premiada. Para substituí-lo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nomeou a Subprocuradora-Geral Lindora Araújo. A seguir, o Brasil piora no ranking internacional de percepção da corrupção. Novo Tamarine Geleia, agora com 0 adição de açúcar. Seja livre, leve essa ideia. Com o novo Tamarine Geleia. Graças a esse novo mercado. Pessoal, todos os dias eu recebo essas notificações no meu celular. É o dia inteiro caindo essas comissões. No último mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas enquanto eu viajo pelo mundo. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender como que eu faço isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu queria estar agradecendo ao curso que eu fiz do João Pedro e posso dizer que eu estou muito feliz com esse curso, porque através dele eu estou conseguindo uma renda aí de R$ 1.800 todo mês. Quero mostrar até para vocês aqui na frente do meu computador. Olha só pessoal. Amiga, mas eu tô na mesma vibe que você. O cabelo não pentear. Se você também quer aprender como fazer isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro online de verdade. A gente tá no carnaval, né? Carnaval assim, um em cima do outro. Acesse nossos canais ou fale com seu gerente. Prepare-se, 2020 chegou com oportunidades imperdíveis para você. Saia na frente e aproveite. Para você que está procurando um SUV, tem o Tracker Turbo com câmbio automático a partir de R$ 83.990 e taxa zero. E também tem a Spin, o carro preferido da família brasileira, a partir de R$ 69.990 em 24 vezes sem juros. Venha para uma concessionária e aproveite para fazer um test drive no novo Onix 2020. O Brasil caiu uma posição no ranking mundial de percepção da corrupção feito pela Transparência Internacional. É a pior colocação desde 2012. Todo ano, a Transparência Internacional faz um levantamento em 180 países. Os pesquisadores ouvem empresários, estudiosos e executivos sobre a atuação do setor público. Nesse ranking mundial de percepção da corrupção, o Brasil vem caindo há 5 anos. Em 2019, descemos mais um degrau. Estamos na 106ª posição. No último ano, países como Equador, Etiópia e Vietnã, que tinham colocação pior do que a nossa, conseguiram ultrapassar a gente nessa classificação. É a pior colocação desde 2012. Numa escala de 0 a 100 pontos, quanto menor a nota, maior é a corrupção percebida no país. Significa que 2019 foi um ano de poucos avanços e muitos retrocessos na luta contra a corrupção no Brasil. E, de certa maneira, uma frustração de expectativas, porque nas eleições de 2018, o combate à corrupção foi o tema central. Segundo o resumo do relatório, alguns episódios contribuíram para essa percepção. No Poder Judiciário, a Transparência Internacional citou que a decisão do presidente do STF de suspender investigações que usavam dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
financeiras, praticamente paralisou durante metade do ano o sistema de combate à lavagem de dinheiro no Brasil. Em relação ao governo federal, a organização ressalta que houve um aumento das tentativas de interferência política do Palácio do Planalto nos órgãos de controle, com substituições polêmicas na Polícia Federal e Receita Federal e nomeação de um procurador-geral da República fora da lista tríplice, apresentada pelo Ministério Público. Sobre o Congresso Nacional, o texto afirma que foram aprovadas leis na contramão do combate à corrupção, como, por exemplo, a que enfraqueceu ainda mais a transparência de partidos e o controle do uso de recursos públicos em campanhas eleitorais. A aprovação da lei de abuso de autoridade, segundo a Transparência Internacional, abriu espaço para que pessoas poderosas, investigadas por corrupção, possam retaliar juízes, promotores e investigadores. O relatório cita ainda o fim da prisão após condenação em segunda instância. Mas houve também alguns avanços no caminho do combate à corrupção. Por exemplo, a ampliação do efetivo da Polícia Federal com 1.200 novos agentes e a recomposição das equipes dedicadas à Lava Jato em Curitiba, Rio e Brasília. A Transparência Internacional diz que as reações da sociedade e das instituições brasileiras conseguiram barrar retrocessos significativos. O documento lembra que, após forte reação, o plenário do STF reafirmou por ampla maioria a competência do COAF para compartilhar seus relatórios de inteligência financeira com os órgãos de investigação, sem necessidade de prévia autorização judicial. Segundo o estudo, o país menos corrupto do mundo é a Dinamarca e o mais corrupto é a Somália. O diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil diz que o combate à corrupção passa por reformas ambiciosas que possam tornar mais transparentes as ações do setor público e o sistema de financiamento político nas eleições. São os países mais democráticos, aqueles historicamente melhor posicionados no ranking. E os autoritários estão lá embaixo. Por isso é tão importante a liberdade de imprensa, da sociedade civil, uma imprensa que cobre e uma sociedade que atue. É essa a receita básica do combate à corrupção pela democracia. Nós entramos em contato com as assessorias do Senado, da Câmara, do Supremo Tribunal Federal e da Presidência, mas não tivemos resposta. Uma correção. Agora há pouco nós dissemos que Jorge Oliveira é o ministro da Secretaria de Governo, mas na verdade ele é o secretário-geral da Presidência. O secretário de Governo é o ministro Luiz Eduardo Ramos. O Jornal da Globo é depois de Lady Night. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu queria estar agradecendo ao curso que eu fiz do João Pedro e posso dizer que eu estou muito feliz com esse curso, porque através dele eu estou conseguindo uma renda aí de R$ 1.800